maiores de 65 anos, maiores de 65 anos, e o aumento do risco está dado principalmente em mulheres que já têm um risco. O que é o grande problema? O grande problema é que é a maior indicação de cirurgia nessas mulheres de terceira idade. Na verdade, a gente fala que na uroginecologia, o grande problema é o risco cardiovasculares que essas mulheres têm e, né, o aumento da mortalidade que é vistas nessas mulheres. O que eu preciso saber? Definição, eu preciso saber sobre isso aqui, tá? Eu preciso saber isso aqui. Músculo elevador do ano tem duas partes, uma externa, a helicoxígeno, e outra interna, que é o pulbo-coxígeno. E o pulbo-coxígeno, na sua vez, se divide no pulbo, um faz pulbo-coxígeno e no pulbo retal, tá? Que vão fazer uma U sobre a musculatura grossa, que isso tem uma importância fundamental, porque é a debilidade desse pulbo retal e do pulbo-coxígeno que vão ser importantes para que aconteça o descenso por causa do enfraquecimento do suporte pélvico, tá bom? Quais são os fatores de risco que eu preciso saber? Eu preciso saber que eles são mais frequentes em mulheres acima de 60 anos, com deficiência estrogênica. Lembra que os estrógenos na nível muscular dava tonicidade? Quando a mulher entra em menopausa, a gente tem um problema trófico. Então diminui o trofismo, diminui a tonicidade muscular que acaba debilitando. Multiparidade, principalmente pelo fator traumático, que fazem com que esses músculos se tornem cada vez mais deficientes. Aumento da pressão intraabdominal, que seria um dos fatores assim cruciais para que acontecesse uma força que impulsionaria resistência, né? Ou seja, que colocaria resistência contra esses pontos de debilidade, e o ponto de debilidade cediria e, consequentemente, teria o desenvolvimento dos órgãos pélvicos. Aí nós temos obesidade, parto com fórceps e parto e etnia branca, tá? Qual é a etiologia? Né? Ou seja, não se tem uma etiologia, mas sabemos que ele é multifatorial. Ou seja, vários fatores de risco se interrelacionam e, consequentemente, levam à debilidade do suporte, do aparato de sostém, que acaba favorecendo ao descenso dos órgãos pélvicos. E dentro desse nós temos o fator traumático, que é o mais importante. Vocês não podem ir para a prova sem saber do fator traumático, que ele é ocasionado por partos vaginais que vão reemblandecendo cada vez mais e alongando as estruturas e acabam constituindo verdadeiras deficiências ou verdadeiras debilidades no piso pélvico. Outro que a gente fala é associado ao próprio fator trófico, então pacientes que têm patologias do tecido do colágeno, como por exemplo Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, trófico é a idade avançada que perdem a estimulação estrogênica e, consequentemente, faz com que o tono diminua. Assim como eu falei lá, e é muito comum em mulheres pós-menopáusicas. Então é por isso que o pompoarismo, sabe, se você está fazendo um fortalecimento da musculatura, na idade reprodutiva, é muito importante para você prevenir essa diminuição do tônus após a estimulação estrogênica. E tem um fator somático que tem a ver intrínseco, a formação do colágeno, a formação dos tecidos que se tornam mais laxos, mais débeis, que nesse caso sim vem a síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan, deficiência de vitamina C, por exemplo, que acaba sempre levando a uma formação de tecido colágeno mais deficiente. Quais são os graus, ou seja, como se classificam? Graças a Deus, nosso professor classifica em grau 1, 2 e 3 em relação ao introito vaginal. O grau 1 é aquele descenso que não alcança o introito vaginal. O grau 2, descenso que alcança o introito vaginal, mas não sobrepassa. E grau 3, descenso de órgãos pélvicos que sobrepassa o introito vaginal. Já sabem, né? Graus de prolapso, sim ou sim, vão cair na prova. Grau 1, descenso dos órgãos que não sobrepassam o introito. Grau 2, descenso dos órgãos pélvicos que chegam ao introito, mas não sobrepassa. Aqui não alcança o introito, mas descende. Aqui alcança, mas não sobrepassa. Aqui sobrepassa o introito. Então, isso aqui é grau 1, grau 2 e grau 3. Tá? Quais são as formas clínicas? Vocês têm que saber que os graus podem ser cistocele, podem ser rectocele ou podem ser esterocele. Ou pode ser prolapso total, quando descende os 3. Tá? Quando descende os 3. E casos, né, ou seja, ou mulheres pós-esterectomias, elas podem ter o prolapso do Mignon
vaginal também, tá? Qual que é a clínica dessas pacientes? A clínica habitual é pacientes que consultam por uma sensação constante ou ocasional de corpo estranho, que a gente fala vulto vaginal, ou peso, né, nas genitais externas. É o signo cardinal, ou seja, essa sensação de vulto, vagina alargada, vagina aberta, tá? Que soro incrementar, ou seja, e a sensação soro incrementar com situações que aumentam a pressão intra-abdominal. Então, ao tossir, ao estar em bipedestação, fazer manobras de valsalva, tudo isso vai estar associado. Por general, né, ou seja, são assintomáticos, geralmente o prolapso grau 1, e os sintomas de distopia, o prolapso que inclui são: nós temos a incontinência de esforço, graças à perca de um ângulo, que é o ângulo subiolateral, sensação, né, ou seja, de corpo estranho na vagina, e tem a sensação de vagina aberta. Lembra sempre que mulheres que têm sensação de vagina aberta, mesmo se não se constata prolapso, sim ou sim elas vão fazer uma vaginoplastia, tá? Sim ou sim, porque elas sentem essa vagina ampla, então a gente vai fazer uma cirurgia para tentar melhorar o bem-estar da paciente, porque mesmo não associada é uma indicação de vaginoplastia. Isso é muito característico de CAI também, tá? Incontinência fecal, se for um prolapso posterior, leucorreia e hemorragias, caso seja a mucosa. Exame físico. O exame físico, o achado clássico vai ser: você vai fazer uma especuloscopia e vai pedir para a paciente fazer manobra de valsalva e vocês vão introduzir o espéculo e ir retirando. No que vocês vão retirando o espéculo, com a mulher fazendo manobra de valsalva, vocês observam a vinda e o descenso dos órgãos pélvicos, seja da parede anterior, seja da parede posterior, ou seja da parede apical, né, que seja o esterocélio. Isso já confirma, tá? Mas como muitas vezes está associado a uma incontinência urinária, eu posso fazer algumas provas que também contribuam para o prolapso associado a uma insuficiência, a uma incontinência urinária, porque eu faço o tratamento de 2 em 1. Então eu posso fazer a prova de Bonin-Marchette, que consiste em vocês dar 8 copos, né, de água de 200 ml para a mulher tomar e logo pedir para ela fazer um esforço, né, fazer uma prova de valsalva ou colocar um absorvente e vocês vão pesar. Se tiver mais de 1 grama, tem incontinência, tem perda de urina. Né? E se a mulher perde após o esforço, eu já constato uma incontinência urinária do tipo de esforço. Tá? Aí eu posso fazer também uma ressonância magnética, uma urodinâmica, que é o gold standard para o diagnóstico de incontinência urinária. Qual que é o tratamento? O tratamento consiste em cirurgia. Eu tenho que fazer, né, ou seja, a rafia, seja a cisto-colporrafia anterior, a colporrafia posterior, a esterectomia vaginal, dependendo do grau, se for grau 2 e 3, né? O que acontece é que muitas dessas pacientes, como a gente viu lá no começo da aula, elas não têm ou elas não são propensas, ou seja, elas têm risco cardiovascular que impossibilitam elas de fazer cirurgia. Então, nessas ocasiões, né, ou seja, é muito interessante o tratamento conservador. E o tratamento conservador consiste na fisioterapia, ou seja, na verdade consiste em exercícios fisioterápicos de Kegel, que nada mais é que o pompoarismo, para fortalecer a musculatura pélvica, e também a utilização de pessalhos. E os pessalhos são anilhos de silicone que mantêm por exercer uma pressão, os órgãos pélvicos nos seus lugares. Com isso, já diminui a sintomatologia e muitas vezes a qualidade de vida de mulheres que não pode ser submetida. Mas o tratamento de eleição mesmo, que vai ter um aspecto curativo, é o tratamento cirúrgico. E nesse caso, né, a gente usa o seguinte: nós temos a cirurgia estrela, que seria a cirurgia vaginal, onde pacientes que tenham uma esterocele grau 2, 3 ou total, está indicado a nossa esterectomia, tá? No caso dos pacientes que têm cistocele ou rectocele, estariam associados a colporrafia anterior ou a colporrafia posterior. Admecal, que é a polinização do fundo de saco de Douglas, saber disso. McCall é fundo de saco de Douglas, que consiste numa colporrafia com correlação com o fechamento do fundo de saco de Douglas. Manchester não se usa mais, e no caso
de um prolapso do munhon, tá? Do munhon vaginal, a gente faz a colpopexia espinosa, né? Ou também chamado colpopexia de Prats, que é aqui a indicação de Simon Prats, por via vaginal, ou sacopexia por via abdominal. É no caso das pacientes que tem um saco, que tem uma herniação, que tem um herniário, no caso, aquelas pacientes que têm um munhão vaginal. Nesses casos das mulheres que têm um munhão vaginal, a gente vai estar ligando, ou seja, fazendo a pexia do ligamento, a sacropexia, né, ou seja, com o ligamento anterior do promontório, um munhão vaginal, para impedir que ela tenha um novo descenso, ok? Então, lembra sempre, quando eu indico histerectomia vaginal, que é a cirurgia estrela que vai cobrar histerocele, grau 1, grau 2. Grau 1, grau 2? Não. Grau 3, grau 2 e total. Quando eu indico colporráfia, se é cistocele anterior e se é histerocele tipo 2. MEC-CAL, quando eu indico? Eu indico MEC-CAL para uma douglocele, ou seja, para uma herniação do fundo de saco de Douglas. E a sacropexia de Simon Prats por via vaginal, ela é indicada no caso do prolapso do munhão vaginal. Isso que vocês têm que saber. Quais são as complicações cirúrgicas? Qualquer complicação. Hemorragia, infecção urinária, incontinência, reincidiva, erosão da malha. Preciso saber disso? Não. Preciso saber disso? Sim. Isso aqui, sim. Isso aqui não. Mas isso aqui, isso e Simon Prats, sim ou sim vai cair na prova de vocês. Seja em maior ou menor número, vai cair. E aí nós temos a incontinência urinária. O que eu preciso saber de incontinência urinária? Para que vocês já estão cansados. Eu preciso saber de incontinência urinária diferenciar entre o diagnóstico. A incontinência urinária de esforço ela é provocada por uma perca, por causa do deslizamento, do nosso ângulo subiureteral. E, consequentemente, ela tem uma clínica muito precisa, que vocês sabem 3 palavras vocês vão matar. É de esforço toda vez que a paciente faz o esforço e logo ela perde urina. E quando ela perde urina, tá, em uma pequena quantidade, ela consegue segurar, tá, detener, chegar ao banheiro e terminar de urinar, tá bom? Já a paciente com urgência, ela, né, tem uma urgência para fazer xixi. Então você faz manobra de valsalva, ela não perde urina ali no momento. Ela fica com urgência miccional e uma vez que ela inicia a micção, como a de urgência é provocada por uma disenergia, ou seja, é uma debilidade, um funcionamento mal do detrusor, ela não consegue interromper. Então, como eu vou fazer o diagnóstico das duas? É clínico também. Fez esforço, urinou, deteve, é esforço. Fez esforço, teve urgência, chegou para urinar, não deteve, é de urgência. E qual é o tratamento? O tratamento é o seguinte: o tratamento da de esforço, ele é a TOT, a tensão transobturatriz. É um tratamento cirúrgico, onde eu coloco uma malha e tenho que reconstituir o ângulo subiureteral. Já a de esforço é um transtorno neurogênico, diabético ou algum transtorno que está impossibilitando a boa fisiologia da minha ação do meu detrusor. Então eu vou dar os fármacos que são colinérgicos, que é a oxibutinina, que vai funcionar como o quê? Como um relaxante do detrusor, levando aqui que esses pacientes, ou seja, fazendo com que esses pacientes diminuam essa urgência miccional. E misto, faça o tratamento, né, médico-cirúrgico junto, se elas têm um tratamento misto. E qual que é o gold standard, Gustavo, de métodos? Porque o método já me ensinou lá fora. Qual que é o método que eu devo sempre colocar aqui? Lembra sempre que aqui o diagnóstico mais importante para dar o diagnóstico é a clínica. Mas se eu quero fazer confirmar o diagnóstico, é com a urodinâmica. Gold standard é urodinâmica. E agora, estão preparados para as questões? Porque tudo questões de provas do ano passado e prova do semestre passado que eu consegui com o pessoal que foi para o 5º ano agora no meio do ano. Acho que nem meus alunos já viram essas aqui. Aí eu não vou gravar, galera. Então, vou até falar, quem vem, vem.